Olá, pessoal! O sistema de transmissão de energia elétrica em todo o mundo é predominantemente em corrente alternada, e isso é resultado da Batalha das Correntes em meados de 1900, quando Nikola Tesla defendia a transmissão em corrente alternada e Thomas Edison a transmissão em corrente contínua. A transmissão vitoriosa foi em corrente alternada em função da facilidade da elevação e redução de tensão através do transformador elétrico, pelo princípio da indução eletromagnética. Essa elevação de tensão, ela trouxe a grande vantagem de reduzir as perdas na transmissão de energia elétrica e é o sistema de corrente alternada que utilizamos até hoje. Vamos entender agora como funciona esse sistema de transmissão em corrente alternada. Temos aqui uma usina geradora de energia em corrente alternada, desejando suprir uma carga, uma impedância. Imagine aí uma grande indústria ou até uma cidade. Essa geração ela passa por um transformador elevador e teremos então a transmissão de energia em alta tensão. Observe que é uma transmissão trifásica. Chegando na subestação da carga, temos um transformador abaixador que reduzirá a tensão para que a carga seja atendida. Perceba, a geração ela acontece em corrente alternada, transmissão também em corrente alternada, em alta tensão, e quando chega na carga, a energia continua alternada senoidal. Temos agora o sistema de transmissão chamado HVDC, transmissão em corrente contínua em alta voltagem. Ora, temos a nossa usina geradora de energia e, novamente, a nossa carga. Um transformador elevador, mas agora temos uma estação conversora que irá converter a energia de corrente alternada para corrente contínua, ou seja, é uma estação retificadora. A partir daí, teremos então a nossa transmissão em corrente contínua. Observe que precisamos apenas de dois cabos, polo positivo e polo negativo, como numa bateria. Chegando na subestação da carga, teremos uma nova estação conversora, convertendo a energia elétrica de corrente contínua para corrente alternada, como nos inversores. E então, essa energia elétrica será reduzida através de um transformador abaixador e a nossa carga será então alimentada. Perceba então que a geração de energia elétrica foi realizada em corrente alternada e a estação conversora converteu de corrente alternada para corrente contínua. Tivemos então toda a transmissão de energia realizada em corrente contínua. Novamente, uma nova estação conversora converteu a energia de corrente contínua para corrente alternada e a carga recebeu o sinal alternado senoidal. E quais são as aplicações do sistema HVDC? Ora, transmissão a longas distâncias, essa é a grande aplicação. Temos também a interligação aérea e marítima entre países e a conexão de sistemas assíncronos, por exemplo, sistemas de corrente alternada em 50 e em 60 Hz. Por exemplo, Brasil com Argentina e Brasil com Uruguai. Vamos agora verificar as vantagens da transmissão em corrente contínua. Em primeiro lugar, se é corrente contínua, não existe frequência. Se não existe frequência, não há reatância. E o modelo da linha possui apenas resistência elétrica. Não há reatância indutiva série, nem reatância capacitiva shunt. Quais são as vantagens? Não há indução eletromagnética, porque a corrente elétrica é contínua, não há variação. Não existe efeito skin, porque ele é dependente da frequência, não existe efeito ferrante, não haverá a elevação de tensão ao longo da linha, principalmente quando a linha está em vazio, e outra grande vantagem é que não existe potência reativa no sistema HVDC. Com isso, podemos transferir uma maior potência ativa na linha de transmissão. De igual modo, no sistema HVDC, há uma maior estabilidade elétrica da linha de transmissão, interligando subestações, porque não há diferença se a linha de transmissão é longa ou curta, haja vista que não há a reatância série. E, por fim, não precisamos trabalhar com números complexos. Não havendo potência reativa, os cálculos são apenas com números reais.
facilita bastante. Outra grande vantagem é que não há a necessidade de subestações intermediárias. Por exemplo, imagine que queiramos interligar a subestação A e a subestação B distantes 2.000 km. Podemos colocar uma linha de transmissão HVDC em corrente contínua, interligando diretamente as duas subestações. Não há preocupação com efeito ferrante, porém, se utilizássemos corrente alternada, teríamos que instalar subestações intermediárias e fazer a compensação de reativo, compensação do efeito ferrante e também a compensação da absorção de reativo pela reatância série. A transmissão em HVDC, ela traz maior economia quando estamos falando de cabos e estruturas da linha de transmissão. Por exemplo, no sistema trifásico de corrente alternada, temos 3 cabos, um por cada fase, A, B e C. Já no sistema HVDC, precisamos apenas de 2 condutores, do polo positivo e do polo negativo. E como consequência, teremos um menor peso nas torres de transmissão. Então, temos uma dupla economia, um cabo a menos e torres de transmissão mais simples. No sistema HVDC, temos a particularidade do controle da potência transmitida, e isso não acontece na transmissão em corrente alternada, ou seja, através dos tiristores podemos controlar o percentual da senoide que será convertida em corrente contínua. Dessa forma, temos total controle da potência transmitida. Vejamos agora as desvantagens do sistema HVDC. Ora, temos um elevado custo da estação conversora. Lembra, precisamos de 2 estações conversoras. Outra desvantagem é o elevado consumo de potência reativa. E aí alguém pode perguntar, como consumo de potência reativa, se não há potência reativa no sistema de transmissão em corrente contínua? Mas esse consumo de potência reativa não é da linha de transmissão, é da estação conversora. É o consumo de potência reativa em função da comutação dos semicondutores. Ora, esse consumo de potência reativa, ele chega a um valor de 50% da potência ativa transmitida no elo. Outra grande desvantagem é a elevada geração de harmônicos nas estações conversoras, mas isso é compensado através de filtros de harmônicos. Lembra, a geração de harmônicos ela ocorre por conta da deformação da senoide. No processo de conversão de corrente alternada para corrente contínua e de corrente contínua para corrente alternada, nós temos então um fatiamento, cortes na nossa senoide e com isso temos a geração de harmônicos. Vamos entender agora a viabilidade econômica do sistema HVDC. Imagine aqui um gráfico com 2 eixos, o custo e a distância da linha de transmissão. Ora, em corrente alternada, temos aqui o custo das subestações e, na sequência, a reta que representa o custo em função da distância. Observe que agora o HVDC em corrente contínua, a estação conversora e as subestações têm um custo muito mais elevado. E agora temos o gráfico do custo pela distância. Perceba então que a viabilidade econômica do HVDC é para transmissão a longas distâncias, ou seja, utilizando linhas de transmissão aéreas, a distância tem que ser superior a 700 km. E para linhas submarinas, essa distância tem que ser superior a 50 km. Esse é o ponto de viabilidade. Observe agora na tela o nosso mapa do Brasil com o sistema de transmissão em corrente alternada. E eu quero chamar a atenção ao sistema HVDC. A primeira delas foi o elo de corrente contínua de Itaipu, interligando a usina de Itaipu, no Paraná, ao centro de carga de São Paulo, distantes 800 quilômetros. É um elo de corrente contínua em 600 kV, transmitindo uma potência em cada polo de 3.150 megawatts. E mais recente, temos o bipolo do Madeira escoando a geração das usinas do Madeira, de Jirau e Santo Antônio, numa distância de quase 2.400 quilômetros. Cada polo transmitindo 3.150 megawatts num nível de tensão de 600 kV.
E não podemos esquecer do elo de corrente contínua de Belo Monte, que escoa toda a geração de Belo Monte para os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. São dois polos com capacidade de transmissão de 4.000 megawatts cada, quase 2.400 quilômetros, em 800 kV, corrente contínua. E por fim, temos as conversoras de Garabi e conversora de Melo. Essas conversoras, elas fazem a interligação do sistema de corrente alternada no Brasil, de 60 Hz, com o sistema de corrente alternada do Uruguai e Argentina, que são em 50 Hz. Nesse caso, chamamos de back-to-back, ou seja, é um HVDC sem linha de transmissão. Observe agora a ilustração de uma linha de transmissão HVDC em corrente contínua. Perceba que são apenas dois cabos, o polo positivo e o polo negativo. Outra utilização bastante comum da transmissão em corrente contínua é o HVDC marítimo. Não temos no Brasil, mas na Europa é utilizado para interligar eletricamente países. Por exemplo, a Inglaterra é interligada através do mar com a Irlanda, França, Bélgica, Holanda e Noruega. A Dinamarca interligada com Noruega, Suécia, Alemanha e temos outras interligações entre países. Observe agora a ilustração do cabo HVDC. Temos aqui a bitola desse cabo e ele instalado no fundo do mar. E agora em tela um transformador do sistema HVDC, um transformador de 1000 kV, 1 milhão de volts. Observe que a bucha do transformador ela está ligada ao sistema de tiristores, ou seja, essa é a estação conversora. O sistema HVDC ele pode operar no modo monopolar ou no modo bipolar. Temos aqui em tela o modo monopolar, onde temos apenas um polo da linha de transmissão e o retorno ocorrerá pela terra através dos eletrodos de terra. Essa configuração ela traz economia porque a linha de transmissão do HVDC precisa apenas de um único cabo, até porque o retorno será pela terra. No entanto, é necessário uma atenção muito especial aos eletrodos de terra. Essa é a configuração mais utilizada nas interligações marítimas. Para o sistema HVDC, utilizando linhas de transmissão aéreas, a configuração mais comum é o sistema bipolar. Temos aqui dois polos. Por exemplo, no Xingu, temos o polo positivo em 800 kV e o polo negativo em menos 800 kV. E temos uma transmissão de potência através dos dois polos. E perceba também os eletrodos de terra. Ora, nessa situação, podemos transferir por cada polo 4.000 megawatts. Ora, nesse caso, havendo a transferência da mesma potência, observe que esse nó terá corrente elétrica zero, porque temos mais 800 volts e menos 800 volts. Transmitindo mesma potência, não haverá retorno pela terra. No entanto, se houver um desequilíbrio de potência, a diferença provocará um retorno pela terra. Mas o que acontece se houver o desarme de um polo? Ou seja, se houver um defeito ou um curto-circuito. Nessa situação, teremos obrigatoriamente o retorno pela terra e a potência do polo ela será reduzida para atender às configurações do retorno para a terra. Devemos ter em mente que a configuração de um bipolo com retorno pela terra é uma configuração emergencial, que deve ser utilizada apenas em 1% do tempo, ou seja, nos 365 dias do ano, apenas 1% desse período deve ser utilizado na configuração retorno pela terra, por conta dos impactos ambientais e também elétricos. E agora vamos entender como funciona o eletrodo de terra. Imagine aqui a estação conversora do Xingu, em Belo Monte. Temos uma linha de eletrodo com comprimento de 46 km. E ao final da linha de eletrodo, temos a praça de eletrodos, onde haverá a conexão com a terra. Observe então nessa imagem a linha de eletrodos, uma linha aérea de 46 km.
E essa é a imagem da praça de eletrodos. Lembre-se, temos a linha de eletrodo, ela se conecta ao centro dessa praça e é conectada a vários eletrodos que são enterrados. A linha de eletrodo possui 46 quilômetros e o diâmetro da praça de eletrodos é 900 metros. Observe que temos uma configuração de aterramento em anel, são cabos enterrados. Qual o objetivo dessa praça de eletrodos? É garantir a redução da densidade de corrente elétrica quando há o retorno do bipolo pela Terra. Nessa situação, deve-se garantir uma densidade de corrente elétrica inferior a 0,5 amperes por metro quadrado no solo. Tudo isso tem por objetivo a redução da tensão de passo, que pode ser perigosa, provocando choque elétrico em pessoas e animais, e também reduzir a temperatura do solo pela injeção da corrente elétrica. Isso reduz impactos ambientais. Valeu, pessoal! Espero que tenham gostado dessa introdução ao HVDC. Um forte abraço e bons estudos!